Continuação, Naruto só que diferente. Aqui, após acontecimentos, que Naruto e o Sasuke meio que sumiram e foram dados como mortos, Kakashi virou Hokage e a Sakura meio que, com o olho do Shisui que ela conseguiu do Danzo, ela virou basicamente a mais forte e ganhou o cargo mais alto, que foi de protagonista. Então o Kakashi ia mandar ela para uma missão muito importante, só que ela ainda não sabia. Então, quando ela estava saindo, dois membros da Adidas foram lá buscar ela para uma reunião que o Kage da Adidas queria conversar com ela sobre uma situação aí de fechar uma parceria no futuro e deixar essa rivalidade da Nike e Adidas de lado. Então a Sakura não entendeu porque ela tinha que ir, não o Kakashi. Então o Kakashi falou que ela ia entender quando chegasse lá. Então ela chegando na vila oculta da Adidas, o Kage da Adidas tentou fechar uma parceria com ela, dando a mão pra ela, só que ela recusou. E ela só queria saber dos negócios que eles estavam tendo. Então foi explicado que basicamente eles tinham uma antiga membra da Nike, que era a Kiyomi Uchiha, que era irmã do Sasuke e do Itachi. Ela foi meio que deserdada quando criança e entrou para Adidas como meio odiando a Nike. E elas queriam essa parceria para poder, como é que a Sakura odeia a Adidas e ela odeia a Nike, elas queriam fechar essa parceria entre elas. Só que nessa conversa deu muito errado e o Zetsu apareceu, ele ainda estava vivo, e matou o Kage da Adidas. Nisso, a Uchiha e a Sakura foram falar com Kizami sobre o Zetsu, porque elas não conheciam aquele cara, por causa que ele estava com o manto da Akatsuki. E ele explicou que o Zetsu era um membro estranho, só que muito... não tinha tantos poderes, só que ele era estranho. O Kizami também não tinha como explicar porque ele não falou tanto com o Zetsu. Mas para tomar cuidado que não subestime o Zetsu. Então, o Kage da Adidas culpou a Sakura Kiyomi por ter basicamente matado o antigo Kage e propôs guerra a Adidas, porque falando que foi um golpe de estado a morte do antigo Kage da Adidas. Então culpou a Nike e eles foram entrando numa rivalidade. Nisso houve um ataque, um confronto entre as duas vilas. Basicamente a vila da Adidas atacou a Nike. Houve um outro confronto dentro da vila da Nike. E o último confronto dentro da vila da Adidas. Nisso, um dos membros da Adidas da Elite foi tentar enfrentar o Kizami. Que eles queriam a Sakura e a Uchiha, só que o Kizami meio que defendeu elas. Então a Nike mandou dois membros, a Hinata e o Rock Lee. A Uchiha com o Suzano amedrontou ele. E a Sakura meio que só botou moral falando que eles não iam voltar para a vila da Nike. E essa conspiração é mentira, tudo era mentira. O que aconteceu que dois membros da Adidas capturaram o Rock Lee e a Hinata, e a Sakura foi ajudar e descobriu que o olho do Shisui era mais poderoso que ela pensava. Basicamente ela tinha um poder verde estranho. E com a Kiyomi ajudando ela, basicamente ela descobriu que ela tinha o Suzano do Shisui. Então elas eram as únicas portadoras do Suzano poderoso. Então elas decidiram se unir para provar a inocência das duas na morte do Kage da Adidas. Então elas foram atrás do Zetsu, as duas com a aura do Suzano, para tentar descobrir por que matou o Kage. Então basicamente a Uchiha prendeu o Zetsu no Suzano para ele não conseguir sair, e a Sakura pediu para ele confessar. Então
o Zetsu falou do passado. Que no passado, o Eric e o Itachi, que eram dois membros da Akatsuki, estavam treinando, só que eles descobriram que a sombra era muito mais potente que o Susanoo. Ele era de um paradoxo diferente. Então o Itachi meio que percebeu que não poderia lutar com ele. Então o Eric explicou a situação do Shadow e falou que os olhos dele é amaldiçoado. E basicamente quem tem os olhos do Shadow vai atrás. Então eles fizeram um acordo. Como é que o Eric estava ficando fraco, ele sabia que o Shadow ia acabar matando ele. Eles fizeram uma troca. O olho do Shadow em troca do anel da Akatsuki. O anel da Akatsuki permitiria que, se o Shadow tirasse o Eric da realidade ou matasse ele de alguma forma e ele mudasse de realidade, permitiria entrar em contato com pessoas de outra realidade em troca dos olhos sombrios, que são os olhos mais fortes. Então ele aceitou, porque o Eric na cabeça dele ia morrer de qualquer forma. Pelo menos ele ia ter uma comunicação base no mundo exterior. Então a Sakura junto com a Uchiha basicamente se livraram do Zetsu, matou naquela história ali, e nunca ia ser contada a mais ninguém, porque isso poderia ser o fim de tudo. Se alguém descobrisse dessa traição, basicamente. Então elas foram embora e basicamente não tinham o que fazer, porque elas acabaram de matar o único que sabia do Kage, então elas iam ficar como renegadas. Então o Kakashi e o Kage da Adidas, percebendo a matança que tinha lá, fizeram um trato. Vamos atrás delas e vamos conversar cada um com a sua respectiva vila. Então o Kakashi com o Kamui levou o Kage até lá e cada um foi jogado de devida forma. Kakashi levou a Sakura para vila da Nike. Ela usou o Susanoo para se defender. E o Kakashi também mandou o pessoal da vila da Adidas para lá, e também a Uchiha usou o Susanoo para se defender. Então o Kakashi falou pra Sakura: vamos fazer o seguinte, vamos meio que, se você tem Susanoo, vamos lutar, e se eu ganhar, você volta pra vila e assume seus crimes. E se a Sakura ganhar, ela podia fazer o que ela quisesse. Então ela aceitou. O Kakashi usou o Chidori com Susanoo. A Sakura defendeu. Só que o Kakashi não sabia que ela podia usar o Susanoo semi-perfeito. Então ela usou o Susanoo Chisui no máximo. Usou a arma do Susanoo e quebrou a ponte que eles estavam, assim tacando o Kakashi lá embaixo. Quando ela estava saindo, ela encontrou com a Uchiha e a Uchiha perguntou o que ela fez. Aí a Sakura só falou: deixa quieto. Aí a Sakura perguntou pra Uchiha o que ela fez, e nenhuma das duas falou. Então elas entraram no acordo que elas eram a mais forte ali, então elas tinham que resolver isso cara a cara, porque não podia existir duas fortes assim. Então elas entraram no confronto. A Uchiha, com a aura do Susanoo, quebrou uma parte do Susanoo da Sakura. Então a Sakura usou o Susanoo, a Uchiha usou o estilo fogo, o jutsu bola de fogo. Mas a Sakura defendeu com o Susanoo. E as duas usaram o Susanoo basicamente perfeito. Ia ser na hora que elas iam fazer o confronto perfeito. O Zetsu basicamente tava com o Kakashi, com o Rinnegan e o Sharingan. E basicamente elas não entenderam como o Zetsu estava vivo, se elas viram ele morrer. Então o Zetsu usou um poder do Rinnegan para poder tirar a Uchiha de perto, e ela queria pegar a Sakura. A Sakura não estava entendendo, estava perguntando o que estava acontecendo. E o Zetsu falou que agora quem sabia demais era ela. E ela tinha que morrer. Na hora que ia usar, quando for usar o Chidori, a Uchiha chegou, tentou perfurar o Susanoo do Kakashi, mas foi inútil. O Susanoo dele é mais forte que eles planejavam. Então elas pediram, elas estavam meio que na merda,
e do nada veio um tubarão e elas perceberam que o Kizami foi ajudar, só que como é que o Zetsu estava com Kakashi, ele tinha um Kamui, então ele só usou o Kamui e a espada atravessou, fazendo o Kizami meio que atravessar ele caindo da ponte. Então elas, num ponto, foram tentar atacar de toda a forma possível, mas foi inútil. Com o Kamui só atravessava o poder. Então ele pegou a Sakura. Na hora que ele se distraiu com a Sakura, a Uchiha foi com tudo pra cima. Ele usou o Kamui e arrancou o braço. Só que ela usou o poder no máximo e quebrou o Susanoo. Finalmente Susanoo do Kakashi foi quebrado. Sem o Susanoo ele ficaria mais fraco, então ele ficou puto. Jogou a Sakura pra longe e agora queria destruir, matar a Yumiko de qualquer forma. Então ele usou o Chidori, ela usou o Susanoo e a Sakura teve uma ideia. Como ela tinha perdido o olho, ela forçou muito o olho usando o Susanoo toda hora. Então ela não tinha mais um olho, só que ela tinha uma ideia. E basicamente era usar uma kunai para destruir o Rinnegan. Quando a Uchiha percebeu, ela usou o poder do Susanoo para destruir o outro olho do Kakashi. Enquanto ele caía, viu o tubarão e basicamente acabava com a vida dele. Então o Kizami ainda estava vivo lá embaixo. Aqui elas se separaram, cada um foi para um lado. E como forma de agradecimento de tudo, houve a união da Adidas e da Nike. E assim a gente fecha nosso arco. Óbito? Eric? O que tá acontecendo? Ah, ele me avisou disso. Realidade alternativa. Nunca imaginei que isso poderia ter acontecido logo breve. Calma, eu tô com os dois olhos da sombra. Se eu tô com os olhos, então ele tá com o anel. Se o Eric não tá aqui, então ele foi pra outro lugar. Pelo que ele falou, o Shadow que é esses olhos, né? Será que o Shadow tá aqui? Realidade alternativa. Ele falou disso, só que eu não imaginei que seria possível tirar alguém de uma realidade e jogar pra outra assim fácil. Ah, que propósito. Qual é o teu plano, Eric? Qual é o teu plano, óbito? Qual é o meu plano agora, né? Tomara que o Sasuke esteja bem, pelo menos.